Livro A Didática das Provações. Sétima justificativa para que haja experiências de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para providenciar e realizar soluções e bênçãos futuras para indivíduos, famílias, comunidades e até mesmo para nações inteiras. Muitas vezes, indivíduos ou comunidades recebem bênçãos que são frutos de experiências probantes passadas por outras pessoas, ou seja, alguém padeceu certas aflições no passado e, por ter se mantido fiel, houve contribuições importantes para que as coisas caminhassem para um bem maior. E venderam José por 20 moedas de prata. Gênesis 37, 28. A inveja e a intolerância eram algumas das razões pelas quais os irmãos de José não o suportavam no seu círculo familiar. Esse jovem valoroso e temente a Deus, que obedecia a seu pai Jacó, respeitando-o em todas as suas atitudes, não sabia, mas estava prestes a enfrentar um período bastante difícil em sua vida. Ao que tudo indica, as coisas se complicaram ainda mais para José depois que ele relatou 2 sonhos especiais que Deus lhe havia dado. Nesses sonhos, toda a sua família, inclusive seus pais, se inclinaria diante dele em algum momento futuro. O que ninguém sabia é que Deus, em sua onisciência, conhecendo perfeitamente o futuro de todas as coisas, estava providenciando uma solução de proporções inimagináveis para a salvação de várias nações que seriam oprimidas pela catástrofe da privação dos meios de subsistência e, além disto, providenciando também a manutenção da linhagem de Israel, da qual nasceria o Senhor Jesus, Salvador do mundo. Deus já sabia das más intenções do inimigo em destruir a descendência de Jacó, Israel, já que seria esta a família da qual, num futuro distante, nasceria Emanuel. Talvez poucas pessoas já tenham pensado no fato de que, aniquilando a descendência de Jacó, Satanás tinha em mente o não cumprimento da profecia que indicava que Jesus nasceria da sua linhagem para salvar a humanidade da condenação eterna. Essa era uma das intenções do inimigo ao trazer sobre aquela família de mais ou menos 70 pessoas a prova da fome extrema. Deus, de maneira tremenda, viu na maldade e na atitude cruel dos irmãos de José uma oportunidade evidente para abençoar muitas pessoas, inclusive os próprios irmãos. Mas isso teria um custo enorme para o servo do Senhor, já que ele seria traído por eles, vendido como escravo, humilhado e agredido de forma violenta, tanto física quanto emocionalmente, submetido à escravidão na casa de um egípcio, acusado injustamente de traição e preso. Que provações! Mas foi lá na prisão que as coisas começaram a mudar para José. 1 ano depois de ter ajudado 2 prisioneiros que serviam na presença do rei, ele foi convocado para estar diante de Faraó para elucidar 2 sonhos que o atormentavam. José tivera 2 sonhos muito especiais também, antes de começar sua grande luta muitos anos antes. Nessa incrível experiência de José, fica evidenciado ainda que as provações podem ser cumulativas, ou seja, provação acrescida de provação, e que as lutas podem levar anos e anos da nossa existência para serem amenizadas. José passou anos como escravo na casa de Potifar, e depois alguns anos ainda na prisão, e tudo isto desde a traição de seus irmãos até seus últimos dias no cárcere, injustamente. José era inocente de absolutamente tudo do que fora acusado. Isso não foi realmente incrível? Mesmo inocente, ele não afrontou a Deus,
mantendo-se humildemente à espera do tempo do Senhor. Pessoas desprovidas de fé têm visão muito limitada, enxergando apenas pouquíssimo tempo diante de si. Pessoas de fé diferenciada, como José, conseguem manter-se firmes sem entrar em desespero e colapso, até por longos anos, acreditando que, no seu tempo, Deus agirá. Ao esclarecer para Faraó e seus dignatários o significado dos sonhos, José foi imediatamente promovido a primeiro-ministro do reino, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de conduzir os negócios de toda a nação dali em diante, ficando sob sua autoridade todas as forças políticas, econômicas e militares do Egito. José recebeu das mãos do próprio Faraó muitas riquezas, uma residência certamente grandiosa, terras e escravos, um novo nome e ainda uma linda esposa com a qual constituiu sua família. Isso tudo em algumas horas de audiência no Palácio Real. Que resposta e que lições de Deus para o seu servo fiel! A partir daí, José elevou o Egito à maior potência mundial de seu tempo, já que todas as nações se dirigiam ao seu novo país para comprar mantimentos e outros bens. Ao final do período de 7 anos de seca e fome, José havia angariado todas as terras particulares para os tesouros de Faraó, ficando o próprio povo como servos diretos do rei. Aquele que fora vendido como escravo por 20 moedas de prata, tornara todas as nações vizinhas e os próprios egípcios servos de Faraó e do seu governo. Mas José tinha que se manter firme como humilde servo de Deus e sabia que, mesmo tendo toda a autoridade para vingar-se de seus irmãos, vingar-se de tudo e de todos, descarregando sobre as pessoas toda a sua possível fúria por tudo que tinha passado, suas atitudes não deveriam ser ofensivas ao seu Deus. Assim como havia dito à esposa de Potifar, recusando-se a trair o seu senhor: como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. O fez também agora, não cedendo às possibilidades de vingança e lembrando-se de honrar a Deus acima de tudo. José não só perdoou a seus irmãos, que se inclinaram diante dele não uma, mas várias vezes, como também os trouxe para debaixo da sua proteção e guarda, fazendo-os prosperar no Egito, através de presentes como terras, habitações seguras, gado e ovelhas. Ele não dignou-se a atrair para si mesmo as honras desse evento, mas humildemente proferiu diante dos seus irmãos as palavras extraordinárias que só alguém que verdadeiramente teme a Deus poderia proferir. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gênesis 45, 5 e 7. As palavras de José foram extremamente esclarecedoras para todos. Depois de anos de sofrimento, ele resolve o enorme problema causado pela fome e, de forma simples, sai de cena, tirando os possíveis holofotes de si mesmo, para que o nome do Altíssimo seja exaltado acima de tudo e acima de todos, inclusive de si mesmo.